E hoje vamos falar de um filme que marcou a minha infância. Esse foi o primeiro filme que eu vi o Jim Carrey pela primeira vez. Ace Ventura 2, Um Maluco na África, de 1995. E no final do vídeo eu falo como foi a minha experiência assistindo esse filme pela primeira vez. Mas vamos lá, vamos começar fazendo um breve resumo da história. Após um trauma com um guaxinim, Ace Ventura se isola num templo tibetano, mas é tirado de lá por uma nova missão: viajar para a África e encontrar um morcego sagrado desaparecido antes que duas tribos entrem em guerra. Basicamente é essa situação. Duas tribos rivais iam entrar em guerra por causa do desaparecimento de um morcego sagrado. E aí o Jim Carrey tem que encontrar esse morcego para evitar esse conflito. E agora vamos falar sobre os pontos fortes e fracos do filme segundo a crítica. Começando pelos pontos fortes. Jim Carrey solto como nunca. Se no primeiro filme ele já estava insano, aqui ele é praticamente um desenho animado em carne e osso. Ele pula, grita, se contorce, faz careta, fala com a bunda. Literalmente, é o show do Jim Carrey com roteiro ou sem. Cenário exótico exagerado. A África do filme não é exatamente realista. É uma versão cartunesca, cheia de clichês, de selva, tribos e animais, mas serve como pano de fundo para aventuras e piadas físicas em ritmo acelerado. Comédia absurda do início ao fim. Esse filme abandonou qualquer tentativa de ser investigativo, como no primeiro filme, só que agora ele é tudo sobre piadas visuais, exagero e situações surreais, como aquela cena icônica do Ace sendo cuspido lá pelo a traseira de um rinoceronte. Um rinoceronte robótico, diga-se de passagem. Eu concordo com todas as críticas positivas do filme, realmente ele é tudo isso mesmo. Agora vamos para as críticas que seriam o ponto fraco do filme. O roteiro, por exemplo. A história é rala, quase irrelevante. Ela existe só para colocar o personagem em umas situações absurdas. Não espere mistério, lógica ou reviravoltas. O foco aqui é a piada atrás da piada. E eu concordo com isso, mas eu não acho um ponto negativo, não. Humor ultrapassado em alguns momentos. Piadas envolvendo estereótipos africanos e outras culturas, além do excesso de humor escatológico, não envelhecem bem. Algumas cenas hoje seriam vistas como ofensivas, ou no mínimo de gosto duvidoso. Olha, eu discordo disso, eu não vejo nenhum problema em você avacalhar com uma outra cultura, mas é que todo mundo se ofende com isso. E se tiver um fundo de verdade nas piadas ali, aí que eu não vejo problema mesmo. Por exemplo, tem um episódio que os Simpsons vêm pro Brasil. E eles avacalham com tudo o que acontece no Brasil. Os Simpsons são sequestrados, aparece um monte de rato ali, as pessoas só ficam dançando carnaval na rua o dia todo. E cara, é verdade. Essa é a realidade do nosso bostil, do noso Brasil. As pessoas é um país ruim, corrupção, e as pessoas só pensam em festa. As pessoas só pensam em festa e futebol. E é verdade, nesse episódio que os Simpsons vêm no Brasil, tudo que eles citam ali é verdade. Tem um certo exagero, mas ainda assim não deixa de ser verdade. Meu Deus do céu, como o povo brasileiro gosta de uma festa. Aliás, o povo brasileiro gosta muito de fazer barulho. Gosta, adora fazer barulho, pega um som, bota na calçada de frente de casa e fica lá tocando, incomodando a vizinhança. É isso, cara, é o retrato do Brasil. Eu não vejo problema você fazer uma piada sobre a cultura de um povo, mesmo que tenha um pouco de verdade. Agora o brasileiro tem uma falsidade, né? Tipo, não podem falar mal do nosso Brasil. Não, isso não é verdade, não acontece tanto sequestro assim. Acontece, pô. É bom que essas críticas corram lá fora mesmo, para ver se os políticos têm vergonha na cara e tentem melhorar a situação. Mas é que o pessoal é hipócrita e só pensa no dinheiro e não quer que a imagem do país seja queimado para que os turistas não tenham medo de vir para cá. Agora uma dica para os turistas: não venham em época de carnaval, evitem favelas, porque realmente são perigosas. Pronto, é verdade. Então, essas brincadeiras é uma sensibilidade do povo assim que eu acho muita besteira, sabe? E o pior é que ainda muitas dessas brincadeiras falam a verdade. Mas todo mundo quer se pagar de santo, perfeito, que a nossa cultura não tem nenhum defeito. Então tá. Outro possível ponto fraco do filme seria menos originalidade que o primeiro.
Por mais divertido que seja, a sequência repete a fórmula, só que mais exagerada, falta a novidade do primeiro filme, e eu discordo nesse ponto também. Eu acho que o filme ele vai para outro rumo, ele perde um pouco da investigação para dar mais espaço para as piadas e funcionou muito bem, na minha opinião. E agora vamos às curiosidades do filme. Jim Carrey só aceitou fazer a sequência com controle total. A gente sabe que ele não gosta muito de fazer as sequências de filme, mas nesse caso ele só topou depois que o estúdio deu a ele mais liberdade criativa, incluindo a escolha do diretor, e o resultado foi que o humor foi elevado ao nível caricatura insana. A famosa cena do rinoceronte dando à luz foi ideia do Carrey. A icônica e bizarra cena que o Ace nasce de dentro de um rinoceronte robótico foi completamente inventada por Jim Carrey. A produção não queria colocar no filme, mas ainda bem que colocaram, virou uma das cenas mais lembradas do cinema pastelão. E assim, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu aluguei ele na fita VHS. Pra quem não sabe, VHS é uma fita que a gente alugava na locadora. Pra quem não sabe o que é locadora, é um local que a gente alugava filmes antigamente. Só que o meu VHS, ele tava quebrado e eu não podia assistir. Então, eu fui na casa de uns vizinhos nossos aqui e pedi pra usar o VHS deles, poder assistir o filme na casa deles. Pô, você foi lá incomodar e tal? É, eu fui lá incomodar, mas convidei também algumas pessoas ali para assistirem. Mas só assistiu eu e um garotinho que morava lá. Eu também era garoto na época. Até que chegou um rapaz mais velho, já tinha uns 18 anos, e ele chegou bem na parte dessa cena do rinoceronte. Ele chegou bem no início dessa cena. Eu já tinha assistido a cena porque eu assisti o filme mais de uma vez. Já tinha visto a cena. Mas esse rapaz, ele viu a cena, ele rachou de rir. Rachou, nunca vi ele rir tanto na minha vida. O rapaz lá de 18 anos. Aí ele rebobinou a fita para poder ver a cena de novo, que ele achou hilária, e rachava de rir, com as expressões que Jim Carrey fazia. E depois ele rebobinava a cena de novo para poder ver de novo. Ele adorou a cena. Ele não conhecia o filme e ele chegou justamente nessa parte do filme. As falas com a bunda foram improvisadas. Sim, aquela cena onde ele fala mexendo com os glúteos foi totalmente improvisada. A equipe riu tanto que tiveram que repetir várias vezes porque ninguém conseguia manter a seriedade no set. As gravações na selva não foram nada fáceis. Muitas das cenas na África foram filmadas em locações no Havaí e Carolina do Sul, por razões de segurança e logística. Mesmo assim, o calor, insetos e animais dificultaram bastante as filmagens. Maior salário de comédia da época, Jim Carrey recebeu 15 milhões pelo filme, um valor altíssimo para a época, e o maior cachê já pago a um comediante em 1995. Um detalhe é que o primeiro filme custou isso inteiro. O cachê que o Jim Carrey recebeu de 15 milhões foi o mesmo orçamento do primeiro filme que ele fez. Os animais eram de verdades e dublês também. Apesar de alguns efeitos especiais, vários dos animais usados no filme eram reais, como o crocodilo, as cobras. Carrey fazia questão de contracenar com os bichos sempre que possível. Jim Carrey odeia morcegos na vida real, não só no personagem. O personagem lá dele odiava, mas ele também odeia na vida real. O que é uma ironia pura. Então imagina, no filme ele tinha que salvar um morcego, mas ele detestava gravar cenas com o morcego. Sucesso de bilheteria, mesmo com críticas mistas. Apesar de muitos críticos detonarem o filme, o público lotou os cinemas. O filme faturou cerca de 212 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento de apenas 30 milhões de dólares. O dublador brasileiro ajudou no sucesso aqui no Brasil. A dublagem foi feita por Marco Ribeiro. Foi tão expressiva, exagerada e bem-humorada que muitos brasileiros preferem a versão dublada à original. E ela virou referência de comédia aqui no Brasil. Realmente, a dublagem do Marco Ribeiro ficou melhor, por incrível que pareça, que a versão original. É porque na dublagem do Marco Ribeiro, o Jim Carrey ele tem uma entonação mais forte. E também as frases que ele diz se encaixam mais com o nosso povo. Até porque ele usa expressões
conhecidas, que se encaixaram com a cena. Não é exatamente o que o Jim Carrey fala, mas se encaixa com a cena. Por exemplo, naquela cena que o Jim Carrey ele vai estacionar o carro, mas ele vai estacionar o carro capotando o carro. O desgraçado faz de propósito. E aí ele estaciona direitinho, apesar de ir capotando o carro. E aí ele comenta, como uma luva. Isso aí foi obra da dublagem brasileira. E ficou legal. Falando nisso, o Marco Ribeiro é um monstro na dublagem. Ele só dublou grandes personagens. Um personagem que eu lembro do Marco Ribeiro, que me marcou bastante também, eu acho que foi a primeira dublagem que eu vi do Marco Ribeiro. Acho não, devo ter visto outras. Mas foi o Yusuke do Yu Hakusho. Falando nisso, melhor anime que eu já assisti. E eu fico besta que ninguém nunca ouviu falar desse anime. Mas a dublagem do Marco Ribeiro nesse personagem tá simplesmente insana. A melhor dublagem de anime que eu já vi. E também o Marco Ribeiro passou a dublar o Jim Carrey em praticamente todos os filmes dele. Teve o Homem de Ferro também, que ele dublou. Olha, só personagem grande. Então, é um monstro da dublagem, o Marco Ribeiro. Ace Ventura 3 chegou a ser cogitado, mas Carrey recusou. Jim Carrey recusou voltar ao papel por muito tempo. Ele só apareceu novamente como Ventura num breve comercial paródia anos depois. Um Ace Ventura 3 com ele nunca saiu do papel até agora. Poxa, seria muito legal ver um Ace Ventura 3, mas eu acho que quando deixam, assim, por muito tempo engavetado e querem retornar depois com o próximo filme, eu acho que perde um pouco o time. Não é exatamente o time, é tipo, perdem a essência do personagem por ter deixado passar tanto tempo. É isso que eu quero dizer. Foi o que aconteceu com o segundo filme do Debi Lloyd. Nossa senhora, que filme tenebroso. Depois eu faço um vídeo sobre ele. E agora vamos às lições do filme que eu achei bonitinhas. Defenda os que não têm voz, no caso, os animais. O Ace Ventura pode ser maluco, mas é fiel aos animais acima de tudo, mesmo quando o animal em questão é um morcego que ele odeia. Defender uma causa não é sobre gosto pessoal, e sim sobre princípios. Seja autêntico, mesmo que ninguém entenda você. Ace é completamente fora dos padrões, e isso faz dele quem ele é. Ele não muda para se encaixar, nem tenta, e é exatamente isso que o torna eficiente e memorável. Ser diferente pode ser estranho, mas também pode ser sua maior força. Encare seus traumas para seguir em frente. No início do filme, Ace está isolado em um templo tibetano por não ter conseguido salvar um guaxinim. Ele nem conhecia o guaxinim. O guaxinim ali só morreu na frente dele e ele ficou traumatizado. Mas ele supera isso ao encarar uma nova missão e dar a volta por cima. A lição aqui é que fugir não resolve. Crescer dói, mas transforma. Respeitar culturas é mais importante do que parecer inteligente. Mesmo com toda a caricatura exagerada do filme, há um esforço, mesmo cômico, de Ace entender as tribos africanas, seus rituais, crenças e o valor de um simples morcego para elas. O que parece sem sentido para você pode ser sagrado para o outro. E é com relação a isso que eu falo que o filme ele não foi ofensivo a outras tribos. Ele só pega algumas situações, brinca com ela. Eu não vejo nada demais você brincar com os defeitos, mas eu não acho realmente que o filme foi ofensivo com as tribos. Como, por exemplo, o Ace ele critica o fato das tribos adorarem um morcego e tal, mas depois, ao longo do filme, ele entende essa importância do morcego, que faz parte da cultura deles, e de fato ajuda a salvar o morcego. Então, para você ver como o filme não foi desrespeitoso. Eu acredito que brincadeira é brincadeira, mas na vida real é vida real. Então, por exemplo, você não pode ir lá pro Japão e começar a fazer piadas, se pendurar lá em uma espécie de templo sagrado. Os nativos de lá vão te odiar e com razão. Primeiro porque você não sabe se comportar na casa dos outros. Eu tava vendo essa matéria que os japoneses estão pegando raiva dos estrangeiros justamente porque eles não sabem se comportar em templos sagrados. O que eu tô querendo dizer é que se você tá querendo brincar com os costumes de outra cultura, faça isso no local mais apropriado. Rir é um jeito poderoso de lidar com o mundo. Ace transforma cada obstáculo em piada, não por irresponsabilidade, mas por ser o jeito dele de sobreviver ao caos. A lição é que o humor pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar o absurdo da vida.
persistência é mais útil do que reputação. Ace é subestimado, ridicularizado e ninguém o leva a sério. Mesmo assim, ele resolve o caso, salva o dia e, se for o caso, também ele sai dançando com um tamanduá nas costas. É aquela situação: questione os meus métodos, mas não os meus resultados. E não importa o que pensam de você, importa o que você faz. Agora vamos às avaliações do filme. Nas avaliações, a crítica, pelo visto, odiou o filme, porque o Rotten Tomatoes só deu 23% de aprovação. Já a audiência, pelo visto, amou o filme, porque pela audiência o filme teve uma aprovação de 72%. Ou seja, a aprovação da audiência no segundo filme foi maior do que a aprovação da audiência no primeiro filme. No primeiro filme teve uma aprovação de 57%, já aqui foi 72%. Uma melhora considerável. E agora eu vou falar a minha opinião, o que eu achei desse filme. Olha, na época eu era um garoto, e quando eu vi esse personagem pela primeira vez, eu fiquei chocado. O cara é totalmente... parece um desenho cartunesco, sabe? O jeito que ele se movimenta, ele é ligado no 220. O visual dele também é muito chamativo, é muito icônico. E eu assisti o filme do começo ao fim e eu achei um absurdo de engraçado. Pra mim, o que define um comediante é o trejeito dele, sabe? Situações simples, e aí o cara consegue extrair água de pedra em algumas situações simples. Por exemplo, a cena dele falando com a bunda é sensacional, é uma infantilidade assim que eu não sei descrever, mas realmente, pra quem tava assistindo na época, é muito original. É uma coisa besta, mas é original. São os trejeitos do Jim Carrey que chamam muita atenção logo no começo do filme, quando ele chega lá na casa do cara rico lá, onde vão explicar pra ele a situação do morcego que foi desaparecido. O cara não para quieto durante a explicação, não para quieto, parece uma criança. Desde o momento em que ele chega na mansão até o momento que ele tá lá na apresentação, que os caras estão apresentando a situação pra ele e tal, e ele fica brincando com as sombras, parecendo uma criança mesmo, mas não é qualquer criança. Sabe aquela criança bem pentelha, que não para quieto um segundo? É tipo isso. E falando nisso, essa é uma cena marcante também, das sombras lá, que ele fica brincando com as sombras. É muita criatividade do Jim Carrey. Outra cena marcante é logo no começo do filme, quando ele tá no templo dos monges lá, e aí ele fala que vai embora. Os monges fazem uma festa ao saber que ele vai embora. Aí o Jim Carrey só comenta: nunca vi eles desse jeito. Devem estar arrasados. Coitado dos monges, bicho. Eles deviam estar muito felizes que esse chato foi embora. Mas o filme, ele é recheado de piadas. Brinca com tudo. O Jim Carrey brinca com tudo. E eu assistindo pela primeira vez, eu achei o filme uma coisa de louco. E é um personagem que chama muito atenção. Não tem como você não reparar nele, sabe? Parece uma criança pentelha no corpo de um adulto. E ele abusa nas brincadeiras. E o pior, que funciona no filme inteiro. É incrível. Eu achei esse filme um absurdo de bom. Sabe? Um absurdo de bom. E eu vi o Jim Carrey pela primeira vez nesse filme. E não tem como você não se apaixonar. O cara é muito bom, bicho. E sim, como eu já falei no vídeo anterior que eu já fiz sobre o Ace Ventura 1, esse foi o primeiro filme do Jim Carrey que eu assisti e eu perdi o Ace Ventura 1, né? Eu comecei assistindo o Ace Ventura 2. Eu vou aproveitar e dizer a diferença que eu senti de um filme pro outro. No Ace Ventura 1, o Ace Ventura, ele tá mais comportado. Eu senti ele bem mais comportado no Ace Ventura 1. E também no Ace Ventura 1, ele entra num rol mais investigativo, uma coisa assim, sabe? Eu não achei tão interessante quanto o 2. Já o 2 também tem investigação, mas o foco é muito mais as piadas. E, na minha opinião, funcionou muito melhor. Eu achei que fosse só uma impressão minha, que só eu tinha gostado do 2, né? Do Ace Ventura 2. Justamente porque eu percebi que o pessoal tinha muito carinho pelo Ace Ventura 1. Mas como você pode ver pelas avaliações, aparentemente todo mundo gostou mais do 2 do que o 1. Não, o Ace Ventura é um personagem incrível, um cara completamente maluco, que eu não sei como é que ele é respeitado.
É aquele negócio, ele é doido de pedra, ele é doido de pedra, mas ele é muito eficiente nas investigações e nos resultados. Então, apesar de ser uma pessoa insuportável, ele tem resultado. Eu tenho um pouco de medo se sair o Ace Ventura 3. Eu não sei se o Jim Carrey vai manter o mesmo espírito ou esse ar afiado para a comédia como ele tinha nos anos 90. Ainda acho ele um excelente ator, mas não sei, quando você deixa uma coisa muito tempo passar para poder fazer de novo, ela não tem o mesmo brilho. E eu posso falar isso com base no segundo filme do Debi Lloyd. Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse filme, porque é tenebroso. Eu nem acredito que o Jim Carrey teve coragem de fazer algumas piadas. Não parece o Jim Carrey que eu conheci nos anos 90. Mas enfim, eu tenho medo se sair o novo Ace Ventura 3, por exemplo. E eu vou fazer algumas menções aqui. Existe um terceiro filme do Ace Ventura, sim, que é uma versão quando ele é criança. Eu não sabia que existia, tá? É interpretado por um garoto gordinho. Nada a ver, já que o Ace é bem magro. E tá na cara também que é um filme com uma pegada bem infantil. E sem contar que não é interpretado pelo Jim Carrey, eu não vi a menor motivação em assistir esse filme infantil aí, esse terceiro filme do Ace Ventura, que pra mim não é um filme oficial, não. E vale mencionar também que tem uma animação do Ace Ventura que passou na minha época, mas eu não curtia tanto, eu não achei interessante esse desenho, até porque é aquele negócio, é sem o Jim Carrey, né? Então só embarcaram no sucesso dos filmes do Ace Ventura e fizeram essa animação. Inclusive tem aquela animação do Máscara também, devido ao sucesso do filme do Máscara, que eu também não gostava. É porque, veja bem, essas animações quando surgem assim, em cima de um sucesso, elas são voltadas mais para o público infantil. Então você não vai ver umas piadas adultas, ou então polêmicas, como você viu no filme. E aí isso faz muita diferença, pois acaba com a essência do personagem, a forma original que ele foi apresentado. Sendo que nas animações e tudo, tá lá, ele tem o mesmo visual, mas ele é bem mais comportado. É isso que eu quero dizer. Por isso que não tem graça. Ace Ventura 2, Um Maluco na África, é um filme que não se leva a sério em nenhum segundo, até porque ele é bem cartunesco, e se você assistir, arrisco em dizer que vai rir do começo ao fim. Jim Carrey está em seu auge cômico e entrega uma performance que beira ao completo insano. É totalmente insano esse personagem. É aquele tipo de filme que se você não rir, não achar engraçado, tem alguma coisa errada com você. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filme que marcou a minha infância, Ace Ventura 2, Um Maluco na África. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você assistiu esse filme sozinho ou com outras pessoas e todo mundo rachou de rir. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!